Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, eu obedeci à voz do Senhor, eu montei aqui um esboço. Eu queria trazer apenas como um contexto histórico, que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, seu nome é notório, que todos sabem, que todos conhecem, que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta à igreja de Corinto. Foi escrita mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. E o contexto histórico já foi falado aqui, mas eu acho importante falar. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, o centro comercial, econômico, político, religioso, cultural daquele tempo, e uma cidade que muitas pessoas de outros países conviviam lá. E por trazer a sua cultura, o seu modo de pensar, a sua religião, houve uma mistura muito grande naquela cidade. Aquela cidade, ela ficou conhecida como uma cidade extremamente pagã, porque ela era uma cidade que alinhava a filosofia, o conhecimento humano, dava muito ênfase ao conhecimento humano, e misturou também com religião. Existia um templo dedicado a uma das suas deusas, na qual os irmãos falaram com muita propriedade, que era composta por aproximadamente 1000 pessoas que praticam a venda do corpo. E essa cidade necessitava urgentemente da presença de Cristo. A igreja de Corinto, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, ele chega na cidade de Corinto e logo ele conhece duas pessoas, os dois irmãos judeus, que é a Priscila e Áquila, e Paulo começa a pregar na sinagoga. Só que quando Paulo começa a pregar na sinagoga, Deus, ele começa a fazer uma grande obra naquela cidade. E logo, irmãos, que é notório, toda vez que você já pode parar para analisar, toda vez que você começa a buscar a presença de Deus, parece que é um paradoxo, mas quando você parece que está um pouco desligado, você fala, não, mas as coisas estão tudo bem. Mas quando você procura mais intimidade com Deus, você começa a buscar a Deus, as coisas começam a mais apertar. Por quê? Porque você, longe de Deus, você não é ameaça para o inimigo. Mas quando você está debaixo da unção de Deus, próximo de Deus, você torna-se uma arma contra o inferno. Então Paulo, ele começa a pregoar nessa cidade, e logo alguns cristãos judeus se levantaram contra Paulo. Então Paulo, ele deixa de ensinar naquela sinagoga. Só que do lado da sinagoga morava uma pessoa chamada Crispo, que ele também convivia na sinagoga, e ele disse o seguinte: já que você não pode pregoar nesta sinagoga, a minha casa está de portas abertas para você apregoar a palavra de Deus. Ou seja, toda vez que o inimigo tentar fechar uma porta para você, Deus abrirá pelo menos 3 outras portas. Eu vou repetir, irmãos, porque aquilo que o Senhor me entregou como profeta de Deus nessa noite, eu vou entregar tudinho, irmãos. Toda vez que o inimigo fechar uma porta para você, e se eu fosse você, eu levantava pelo menos uma das mãos assim para receber. Porque enquanto eu estou pregando aqui, Deus está mandando anjos naquele lugar que você não consegue, já tentou resolver, mas não consegue. Mas enquanto eu estou pregando aqui, Deus está indo lá resolver a tua causa. Toda vez que o inimigo tentar fechar uma porta para você, Deus abrirá 3 outras portas em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Irmãos amados, a parte contextual, histórica, está colocada. Até porque ainda tem outros pregadores até o dia 25. E eu quero ser sábio com essa questão. Mas uma coisa que eu
que o Senhor Jesus, Ele tocou no meu coração, que na mensagem de Paulo, nesse versículo que Deus iluminou o nosso pastor para colocar como tema, eu observo duas questões que Paulo, ele trata somente nesse versículo. Primeiro, é sobre a pessoa de Jesus Cristo, e depois, sobre o instrumento pela qual ele foi crucificado. Ou seja, Paulo fala e dá ênfase a Jesus e a cruz, na qual ele foi crucificado. Mas irmãos, quando realmente começou essa história? Ou quando começou esse ato de extremo amor de Deus pelo ser humano? Se nós analisarmos friamente, a nossa mente, ela retrocede-se até o jardim do Éden, ou no momento que o homem ele peca. Mas o amor de Deus foi muito mais tempo, no tempo passado, na eternidade passada, revelada por você. Eu gostaria que a mídia me ajudasse, irmãos. Conto muito com a mídia hoje, que o primeiro ato de Deus foi lá na eternidade passada. E eu gostaria que a mídia colocasse João capítulo 17, versículo 5. Isso aí é Jesus falando: e glorifica-me, ó, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está dizendo nesse versículo que ele possui a mesma identidade de Deus, ou seja, os mesmos atributos de Deus. Ele e o Pai é um só em poder. Na eternidade passada, eu quero conjecturar que houve um diálogo entre a Trindade, porque se eles são três em um, o pensamento de um autocompleta o do outro. E eu tento imaginar Deus formulando a criação do homem, e na mesma hora que o Senhor Deus ele formula essa ideia, Jesus ele entra em ação e fala: pode criar, porque eu vou para morrer por eles. Ou seja, antes mesmo de você ser criado, ou tudo ser criado, o amor de Deus já estava expresso na pessoa de Jesus, que na eternidade passada falou: pode criar, porque eu sei que eles vão falhar, que eles vão cair, que eles vão pecar, mas pode contar comigo, porque há quem pense que o ato de Jesus descer para morrer por nós foi um segundo ato de Deus, ou pegou Deus preparado. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor Jesus já havia decidido morrer por você. E se você está aqui nessa noite, como gratidão a Deus, você já levanta a sua mão e já dá uma glória a Deus. E eu quero te pedir algo, irmãos, algo. Eu vou te pedir pela primeira vez. Eu gostaria que você olhasse para o céu, levantasse o seu dedo e exclamasse uma frase de amor a Jesus, de gratidão. Você pode fazer isso? Eu te dou 5 segundos para você exercitar um ato de gratidão e dizer a Deus o quanto você é apaixonado por Ele. Se fosse eu, diria: Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, Jesus, obrigado por morrer por mim ainda lá na eternidade passada, para que hoje eu pudesse estar presente nos 40 anos de aniversário da igreja da de Piraporinha. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, agradeça a Deus porque Ele morreu por você. Fala assim: ainda antes de você nascer, Ele já morria de paixão por você. Ele era totalmente apaixonado por você. Totalmente apaixonado por você. Vamos lá, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Então essa história começou antes do Éden. Agora, irmãos, me chamou a atenção que
Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou a sua glória. O ato de esvaziar significa que ele, por vontade própria, abriu mão dos seus atributos para descer e morrer, e nascer, viver e morrer numa cruz pelos nossos pecados. Mas duas coisas eu identifiquei aqui, missionária Caína. Mídia, por favor. Primeiro epístola de Pedro, vamos lá, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vocês vão entender, irmãos. Deixa eu só montar um contexto aqui para você entender. Diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um imaculado e incontaminado. O 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então Deus tinha um plano secreto para resolver a questão do pecado, porque o nosso Deus, ele trabalha com a legalidade. Repita, irmãos: legalidade. O que é legalidade? Legalidade funciona mais ou menos assim: você trabalha, você é fiel na igreja, você é um bom obreiro, um bom pai, uma boa mãe, mas o que acontece? Você, de vez em quando, você vai trabalhar, e na empresa que você trabalha, você acha uma facilidade, e a sua ideia é até boa, legalidade eu estou falando, a sua ideia é até boa, e você resolve trazer algumas folhas de sulfite para abençoar a secretaria da igreja. A ideia é boa, o ato é louvável, mas aquelas folhas da sua empresa, ela não é sua, ela é da empresa. Para você ter a legalidade de trazê-la para usar na igreja, o dono da empresa tem que chegar para você e falar: olha, Alexandre, pode pegar as folhas que você quiser e levar para a igreja. Isso se chama legalidade. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz nessa terra funciona com a legalidade. Se você anda diante de Deus em santidade, buscando a Deus, o diabo não tem força contra você. Você consegue virar para esse e falar assim: olha, toda vez que Satanás soprar no teu ouvido a respeito ou dizendo que você não pode chegar na igreja, glorificar a Deus, porque o seu passado lá atrás você fez coisas que não se pode falar, mas fique ele sabendo que Jesus Cristo, ele desceu, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou para dar liberdade para que você entre na igreja e adore a Deus da maneira que você achar melhor. Quantos entraram aqui, irmãos, dispostos a adorar a Deus essa noite? Eu preciso pelo menos identificar duas pessoas que resolveu deixar tudo para trás e adorar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento nessa noite. Glória a Jesus. Você vai se apaixonar por Jesus novamente nessa noite, irmãos. Eu tenho certeza. Oh, glória a Jesus. Então esse cordeiro, ele foi revelado na eternidade passada, mas ficou escondido dentro dos mistérios de Deus. Então, se ele estava escondido, mas foi revelado no passado, na eternidade passada, com a disposição de dizer: Pai, pode criar, porque eu vou morrer por eles. Quando é que esse cordeiro de fato aparece? Quando é que ele aparece na história? João capítulo 1 e versículo 29. Volte um pouquinho, desculpa, vai até o 25. E começa, tá? 25, isso. E perguntaram-lhe, dizendo-lhe:
Por que batizais? Pois, se tu não é o Cristo, nem Elias, e nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Pode continuar. Este é aquele que vem após mim, e que foi antes de mim. Olha o paradoxo aí. Ele veio após mim, mas foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Jesus. O contexto dessa fala, irmãos, diz que João, ao ver as outras pessoas normais, ele olhava e falava: olha, aí está uma cascavel, aí está uma cobra venenosa. Mas quando ele identifica o Cordeiro de Deus caminhando em direção a ele, ele para tudo. Os discípulos devem ter perguntado: o que está acontecendo, João? Por que você parou? Ei, para, fica quietinho, porque quem está chegando até nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode levantar sua mão e dar pelo menos 3 glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu sinto a presença de Jesus, irmãos. Isso aqui não é jargão de pregador. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está fazendo milagres. Cutuca pelo menos 2 pessoas bonitas, irmãos. Tem que ser bonito, tem que ser igual a nós aqui, ó. Cutuca pelo menos 2 pessoas e fala assim: olha, ainda durante essa semana que está chegando, você vai ser surpreendida com o milagre de Deus batendo na tua porta. Irmão, seja profeta, coloca a mão no ombro dele, 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 irmãos. Coloca, irmãos, coloca a mão no ombro dele. Ô, glória! Eu sinto a presença viva de Jesus em nosso meio. E a Bíblia diz que onde Jesus está, o milagre acontece. O milagre acontece. Glória a Jesus. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí. Fala assim: me dá licença aí, me dá licença que eu preciso ser profeta de Deus. Fala assim: enquanto você está glorificando a Jesus aqui, Jesus já liberou o departamento de despacho lá no céu para entregar a tua vitória. O GPS de Deus está com o endereço da tua casa. Está com o endereço da tua casa. Glorifica Jesus, irmãos, glorifica Jesus. Então o cordeiro estava escondido, ninguém sabia, mas Deus usa João, o primo de Jesus, para identificar o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, Caína, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. E se alguém te perguntar: mas por quê? Porque eu já ouvi alguém falar, irmãos, do cordeiro que foi morto ainda na fundação do mundo. Peraí, antes da fundação do mundo, antes da fundação não podia haver cordeiro, porque era um mundo só espiritual. O mundo físico veio quando ele criou a primeira coisa que ele criou, o tempo. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então a primeira coisa que Deus cria, o tempo, depois as coisas do céu, depois as coisas da terra. Então o cordeiro não existia ainda, mas a pré-existência desse cordeiro tipificava o próprio Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu deixo o cordeiro aqui, irmãos, e eu passo para outra parte, a segunda parte, a preparação para o sacrifício. Senhores, me falta a oportunidade de falar dos milagres de Jesus, que os irmãos já pregaram, a pastora já pregou, os irmãos já pregaram. Mas eu quero falar a respeito, irmãos, do cenário. E aqui eu queria fazer um desafio, não um desafio no sentido de desafiar a pessoa, mas eu queria contar com o Senhor. O Senhor me ajuda? O Senhor já percebeu que eu não tenho voz nem para pregar, muito menos para cantar. Presta o microfone aí.
O senhor vai me ajudar, tá bom? Nessa parte aqui, missionário Fabiano, Jesus ele está tomando a última ceia com os discípulos. Jesus está fazendo o que, irmãos? Mateus capítulo 26, 29 e 30, por favor. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: isso vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Oh, glória a Jesus. Fala assim para ele ficar alegre, e tem motivo para dar glória a Deus. Fala assim: o teu assento, fala, o teu assento já está reservado com o teu novo nome. Fica tranquilo, tem espaço para todo mundo. Oh, glória! Eu sinto de Deus, irmãos, eu sinto de Deus, Deus vivo passeando em nosso meio. Continua, filho, vai lá. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meu amigo, não é o hino que eles cantaram, mas que hino o Senhor cantaria saindo da ceia e indo para o Monte da Oliveira? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Grite, irmãos, grite, grite. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glória a Jesus! Mas, irmãos, escute, todos nós temos pessoas a quem se espelhar. Você quer ver? Vou fazer uma pequena ilustração. Quando você olha alguém e você acha que aquela pessoa ela é imortal, você quer ver? Você vê um herói e você acha que aquele herói nunca vai temer nada. É notório que muitos dos irmãos obreiros, até obreiro, olha para o pastor e enxerga no pastor uma pessoa. Olha, se eu não conseguir resolver, ele consegue. Mas o pastor também sofre. Então é notório quando você olha o seu super-herói e vê ele angustiado, você entra no paradoxo sentimental, psicológico. Poxa, mas ele, tente imaginar os discípulos saindo daquele lugar e indo até o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, e chegando lá, Jesus está diferente. Jesus já tinha ido, como a própria palavra diz, ele já estava acostumado a ir naquele lugar para orar. E se tem uma pessoa que gostava de orar, era Jesus. Só que naquele dia, ele estava diferente. Os discípulos perceberam que ele estava diferente. E chegando lá, senhores, Jesus chama 3 amigos mais chegados do que irmãos: Pedro, Tiago e João. Quem eram, irmãos? Me ajuda a pregar, irmãos, que a voz já está indo embora. Ou seja, entre os 12 discípulos, 3 eram mais chegados do que os outros. Jesus chega e fala: olha, vocês fiquem aqui, que eu vou orar. E a oração de Jesus no Getsemane é dividido em 3 períodos, porque por 3 vezes ele fala: Pai,
se possível for, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Todavia, Pai, não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua. No primeiro período, ele fala pela primeira vez, ele volta. No segundo período, ele repete a mesma fala. E no terceiro período, ele repete as mesmas palavras. Lucas, ele é mais detalhista, fala que neste momento, um anjo da parte do Senhor desce e auxilia Jesus. E o mesmo Lucas, ele também é detalhista em dizer que Jesus estava orando com tanta aflição que o seu suor tornou-se em gota de sangue. E eu entendi nessa passagem que, fazendo uma comparação, a igreja muitas das vezes se assemelha ao jardim do Getsemane. Porque muitos de vocês que estão aqui nessa noite passaram uma semana atribulada. Dá uma olhada para o rosto dessa pessoa que está ao seu lado aí. Você está vendo ela sorrindo? Às vezes é para não chorar. Só Deus sabe o que ela está passando, as dificuldades. E você canta o hino alegre em casa. Hoje eu vou sair daqui debaixo da bênção, a vitória. Eu vou chegar na igreja e receber a minha vitória. Quando chega na igreja, você encontra o cenário que Jesus encontrou no Getsemane. Você começa a se angustiar, você começa a chorar. E a pessoa que está do seu lado fala: mas por que ela chora tanto? Só Deus e você sabe aonde o calo está apertando. Mas na mesma hora que o Senhor me revelou que a igreja se assemelha ao Getsemane, e quando Jesus estava em agonia, o anjo desceu para auxiliar Jesus. Nessa noite é diferente. Quem vai descer para auxiliar você é o próprio Jesus. Eu vou repetir. Nessa noite é diferente. Não vai ser o anjo que vai descer para te auxiliar. Vai ser o próprio Jesus que vai caminhar em nosso meio, perguntando: aonde é que está doendo a tua dor? Glória a Jesus. Os discípulos estavam abalados, porque o seu super-herói estava abalado. Ele estava abalado, pastor Jesus. Porque se eu pedir para o Alexandre é bom no que faz, mas se eu pedir para o Alexandre repetir 100 vezes o que ele faz, mesmo sendo bom, a probabilidade de ele errar em alguma das etapas é grande. Mas ele consegue refazer o processo novamente. Jesus não poderia errar. Pergunte por que, igreja? Porque o nosso destino, o destino da humanidade, dependia da obediência dele. Jesus se levanta dali, não como derrotado, mas como vencedor. E alguém me pergunta por que ele estava pedindo para o Pai passar dele aquele cálice sem que ele bebesse. Não era a cruz, senhores, não era. É que pela primeira vez, um homem com a sua idade, aproximadamente 33 anos, ele nunca pecou, mas ele tinha que suportar sobre ele todos os nossos pecados. Somente os homens, irmãos. Eu vou copiar alguém que pregou aqui dessa maneira aqui. Somente os homens. Batam no peito e falam assim: por minha culpa. Não, eu quero ouvir também, por minha culpa. As mulheres não, as mulheres tem que ser com carinho. Mas fale também com aquela voz poderosa. Que aqui tem, um coro aqui só de mulher. Fale: por minha culpa. Fale assim: por minha culpa ele não podia desistir. Os homens agora batem no peito e falam: por minha culpa ele não podia desistir. Olha a notícia positiva: ele não desistiu, e você está aqui sentado hoje, glorificando e exaltando ao nome dele.
Fabiana. Na quinta-feira, sobre a acusação de agitar as massas e tentar usurpar o reino. Jesus nunca falou isso, meu pastor. Ele falou que o reino dele não era desse mundo. Não era o reino de Roma, não era. Era o reino que ele foi preparar para você e para mim. Jesus passa por dois julgamentos, o religioso e o político. Jesus recebe uma coroa de espinho, e nessa coroa de espinho tinha cravos de mais ou menos 5 a 7 centímetros. Irmãs, vocês que são boas de treino, que faz costura, me faz assim com o dedo assim, o que é 5 centímetros, 7 centímetros, mais ou menos? Isso aqui assim, mais ou menos? Isso aqui? Isso aqui mais ou menos? Isso aqui? Cartão de crédito, pronto, cartão de tamanho. Tente imaginar esses espinhos entrando na cabeça de Jesus. Jesus recebeu uma quarentena menos uma de chicotes. E foi utilizado o azarrogue. O chicote era feito com tiras de couro e nas pontas trazia pedaços de ferro, chumbo ou ossos. A intenção era dilacerar o corpo de Jesus. Foram mais ou menos 480 vergões no corpo de Jesus. Porque, senhores, eu quero conjecturar, uma conjectura minha. Eu tento imaginar que um carrasco bateu com toda a força que ele podia, mas a força ainda dos demônios. Jesus suporta. Glória a Jesus. Jesus suporta. Ele chega no lugar da execução e ele é cravado na cruz, com cravos de 17 centímetros no pulso e 22 centímetros nos pés. Eu entendi que quando Jesus foi cravado na cruz, porque normalmente as pessoas eram amarradas na cruz, mas Jesus foi cravado na cruz. E quando ele foi cravado na cruz, é como se a cruz fosse um conector. E conector, quando Jesus foi colocado na cruz, a cruz recebeu um choque, porque a matéria estava fincada lá, faltava a parte transversal. Mas quando Jesus é cravado na cruz, houve uma ligação novamente entre céu e terra, pois Jesus era parte Deus e parte homem. Jesus estava conectado com a cruz. Vamos lá, irmãos? Vamos lá? Jesus é crucificado caindo às 9 horas da manhã. Que horas, irmãos? Às 9 horas da manhã você faz normalmente o que, senhores e senhoras? Fala assim, toma um belo de um café, vai. Não, vai, belo de um café, uma bela de uma torrada, um pão com manteiga. Às 9 horas da manhã, Jesus está sendo o que, irmãos? Crucificado. A Bíblia diz que às 12 horas o sol escurece. Era a natureza falando: o que é que vocês estão fazendo? Esse homem nada fez. A terra estava clamando e estava demonstrando sentimento com a agonia de Jesus. Agora eu quero conjecturar novamente. Como é que era o cenário, senhores, da crucificação? Jesus está crucificado. Aqui é uma conjectura minha. Uma conjectura minha. Em todos os seus ministério, Jesus fez milagres, sim ou não? Fez grandes milagres, sim ou não? Igual ele está fazendo aqui hoje. Aqui você não está percebendo, mas quando você está pregando aqui, Jesus está indo lá. Tem pessoas que têm processo da justiça aí. Quem tem processo da justiça? Não, quem tem processo da justiça?
E você já deu por causa perdida. Quem tem? Quem tem? Você tem? Jesus está indo lá hoje. Está pegando a folha que está lá embaixo e está colocando em cima. Somente para quem crê, irmão. Somente para quem crê. Tem mais alguém com o processo da justiça aí? O telefone vai tocar. Você vai ouvir a voz do advogado e você vai falar assim: olha, mas você é de novo. Só que o advogado dessa vez fala assim: ei, espera, eu trago notícias novas. Aquela causa que estava perdida foi ganha, e você vai se lembrar: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que fez milagres. Quantos precisam de um milagre grande, muito grande aí? E se você pudesse expressar o tamanho desse milagre com glória a Deus, como é que seria? Meu Deus. Lucas capítulo 23, versículo 48, mídia, rapidinho. Somente a parte. Lucas capítulo 23, versículo 48. Somente a parte A. E toda a multidão se ajuntaram a este espetáculo. Que espetáculo é esse? Repita comigo, irmãos. Que espetáculo era esse? Agora responda: a crucificação. Deixa eu te falar, irmãos. Quem estava lá nesse espetáculo lá? Jesus crucificado, os dois ladrões, Deus e o Espírito Santo estavam enxergando, os anjos bons, os discípulos e os que seguiam Jesus, mais os guardas e os grandes da religião judaica. Agora paz, meu irmão, isso aqui é uma conjectura minha. E todos os demônios que Jesus expulsou durante o seu ministério. Eu vou citar apenas um caso, o gadareno, e você vai se lembrar da história. Lucas capítulo 8 e 30 diz que era aproximadamente, e eu vou já traduzir, porque ele pergunta para aquele demônio, falando: como é teu nome? O nosso nome é Legião, porque somos muito. E a legião romana naquele tempo era composta aproximadamente de 5.000 soldados. Então repita para essa pessoa, fala assim: ó, Jesus, somente Jesus expulsou 5.000 demônios de uma vez só. Olha aqui, irmãos, a revelação. Os demônios pediram, rogaram a Jesus para que não mandasse ele para o abismo. Aqui um comentário meu: se nem os demônios gostam do inferno, o inferno não foi feito para o ser humano. O céu foi feito para você. Jesus autoriza dizendo: beleza, fechou. Mas na mente de Jesus, eu tinha certeza que já estava rolando assim a seguinte ideia: eu quero que eles fiquem mesmo, porque na cruz eu vou derrotar ele 2.0 nova, vou derrotar novamente eles. A Bíblia diz que eles pedem, porque demônios são espíritos, e os demônios, para se manifestar no mundo físico, precisam incorporar no corpo físico. Havia aqui uma questão, irmãos: se Jesus libera eles e eles não entram nos portos, eles não tinha habitantes suficientes para entrar 5.000 pessoas em corpos ali. Eles teriam que mudar de região. O que é que eles pedem? Para entrar em portos. E assim que os portos morrem, ele deixa de ter uma morada física e ele torna-se novamente livre para entrar em quem ele quisesse. Agora entenda, irmãos, olha que coisa o Senhor me colocou aqui. O Senhor Jesus, ele não precisou fazer força para expulsar aquele demônio. Eu quero liberar uma palavra profética. Quem quer receber, irmãos? Faça assim com a mão. Tem que ser assim, ó. Assim, com a mão. Hoje o Senhor Jesus está dando autoridade e unção para você. E você vai chegar em casa, ou seja, onde quer que for, aquilo que não estava dando certo vai passar a dar certo. Aquele demônio que vive te atormentando ou tirando a tua paz,
batizado. Não, ele vai ter que mudar de bairro. Não, ele vai ter que mudar de estado. Porque a partir de hoje, quando você sair desse culto, você vai sair daqui revestido com a unção de Deus e sai da frente, Satanás. Você crê nisso, irmãos? Então coloca a mão nesse irmão e fala assim: receba a unção da parte de Deus nessa noite. Receba a unção da parte de Deus nessa noite. Receba a unção da parte de Deus nessa noite. Já estou acabando. Passou 10 minutos eu acabo. 10 minutos. 10 minutos eu acabo. O pastor, não sei se está aqui. Se não eu mesmo canto. Glória a Jesus. Agora, irmãos, quando Jesus morre, aqui eu achei uma revelação, pelo menos para mim, com tantos anos de teologia, porque a teologia você precisa estudar, mas o mistério de Deus quem revela é somente Ele. Não adianta, não adianta. Jesus ele morre. Quando Jesus morre, filho, coloca aí para mim Lucas capítulo 23 e versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, isso era aproximadamente quase 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado às 9, aguentou com tudo aquilo que ele sofreu até as 3 horas da tarde. Perto das 3 horas da tarde, missionária Vera, o Senhor Jesus ele grita a seguinte frase: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. É morreu, senhores? É morreu que está ali? Expirar e morrer é a mesma coisa? O que é expirar? As enfermeiras, se tiver aí, podem me ajudar. O que é aspirar? É quando você põe para dentro o ar, sim ou não? E expirar, o que é? Ele não está falando que morreu. Eu procurei em outras traduções. Ele não está falando que Jesus morreu. Até porque, missionária Fabiana, no pé da cruz estavam todos os demônios e a morte, com a cara de morte. A morte com a cara de morte, falando: e aí? Posso te tocar? Posso te levar? E aí? Vai acabar? Eu vou entrar em falência. Posso te levar? Jesus grita dizendo: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Significa o quê? Colocou para fora. Isso doidou a minha mente, irmãos, porque com esse ato ele humilhou a morte e Satanás. Porque todos os grandes homens da Bíblia, a morte chegava e levava. Só que Jesus, a morte chegou e teve que se prostrar diante dele. Levante a sua mão, irmãos, que eu quero profetizar. Satanás não vai tocar em ninguém da tua família. Não vai. Coloca a mão nessa pessoa. Satanás não vai tocar na família da tua família. Enquanto você está glorificando Jesus aqui, está glorificando Jesus. Jesus te defende a tua família. Jesus te defende a tua família. Levanta a mão e glorifica Jesus, irmãos. Jesus está fechando sepultura nesse momento. Esperou até o mês de agosto da festa da igreja para glorificar Jesus. Você tem liberdade para glorificar Jesus. Aqui eu entendi o mistério, senhores. E já paro, já sento. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que ele expirou, significa que todo o ar que estava nos seus pulmões saiu. Mas detalhe, a sua alma estava entregue na mão de quem? Repita, na mão de quem? Do Pai. Segura isso aí. Quando Jesus
na eternidade, ele desce para morrer em morte de cruz, para se fazer semelhante ao homem. A Bíblia fala que ele se esvazia de novo. E eu fui buscar isso no grego original. A mesma palavra para esvaziar é também expirar. Então é o mesmo sentido. Só que ele estava como Deus. O ato de expirar, esvaziar, ele se esvazia da sua divindade. Porque se ele descesse como Jesus, como Deus, não tinha guerra para Satanás, não, irmãos. Jesus pode acabar com Satanás com sopro. E acabou. Nunca acabou. Jesus é muito poderoso. Ele é grande. Não tinha batalha não. Jesus descesse como Deus, mas ele desce como homem. Ele expira, ele abre mão da sua divindade. Só que aqui é o inverso. Ele expira, ele tipo assim, ele deixa o corpo humano e fala: ó, segura aí agora. Que agora estou como um leão da tribo de Judá. Agora é como leão. Sai da frente, Satanás. Agora não é cordeiro não. Agora é o leão. Agora é o leão. E como é que o leão chega, irmãos? Banda, como é que, se fosse transferir isso para os instrumentos, como é que é? Faça um som aí de um cordeiro, de um cordeiro, de um cordeiro, de um cordeiro. Cordeiro. Agora faça um som de um leão da tribo de Judá chegando. Mas pelo amor de Deus, irmãos, aproveita que hoje é sábado, glorifica Jesus, oh glória a Jesus, para sempre o Senhor seja louvado, de eternidade em eternidade o Senhor é Deus, o Senhor humilhou a morte. Glória a Jesus. Ele expira, missionária Thelma, e diz assim: olha, agora vou fazer o inverso. Eu agora estou abrindo mão momentaneamente de você, corpo, porque não existe a plenitude se não houver corpo, alma e espírito novamente. E até mesmo aqueles que morreram um dia, se morreram com Jesus um dia, os seus corpos serão ressuscitados. O seu espírito e a alma e o espírito se fundem na eternidade. E já não existe tricotomia, mas sim dicotomia. E depois que o corpo novamente se levantar dessa terra, torna-se uma unidade plena e acabou. Aí é um corpo poderoso. É um corpo poderoso. Agora, irmãos, só que quando isso acontece, já estou terminando. Quando isso acontece, pastora Fabiana, a morte e todos os departamentos do inferno não sabiam o que fazer com Jesus. Eles não sabiam. Nem a morte e nem o inferno, nem todos os departamentos do inferno, todos os demônios do inferno não sabiam o que fazer com o corpo de Jesus. Pergunte por que, igreja? Só se todo mundo, só se todos perguntarem. Por quê? Porque Jesus, primeiro, foi o primeiro homem que morreu na hora que ele quis. Eu te provei aqui, ele expirou, ele não morreu, ele expirou. O termo morte só foi mesmo só para poder, porque ele é homem. Homem não tem como. Tirando Elias e Enoque, que foram transladados, todos os homens estão fadados a morrer. Não tem jeito. Mas ele humilhou publicamente a morte. Falou: ó morte, você é um leão para os outros, mas para mim, eu sou um leão da tribo de Judá. Isso bagunçou a mente da morte. E a segunda coisa que a morte tinha que fazer, irmãos, aqui tem enfermeiras, sim ou não? Enfermeiras. Irmão, é uma pergunta simples. Isso aqui não precisa nem de enfermagem para poder responder. Imediatamente, quando o ser humano morre, o que acontece? Imediatamente. Eu não digo no plano espiritual, tá bom? Morreu, segue-se o juízo, ou é céu, ou é inferno. O que acontece imediatamente? Parou de respirar. O que acontece com o corpo físico? Fale para mim. Começa imediatamente o processo de decomposição. Por quê? Porque sendo crente, fiel, lavado, remido, com garantia do céu, morreu, mas é um pecador remido, pecou durante a sua vida.
imediatamente como morre. Pode ter orado, pode ter jejuado, pode ter subido o monte, morreu, entra no estado de decomposição na mesma hora, porque a morte vem e decreta. Esse aí está guardado por Jesus, mas pecou, tem marca de pecado, não tem jeito, começa a feder. Passa depois de um dia, já começa a feder. Mas Jesus, senhores, Estou finalizando. Satanás, ele, aqui é a conjectura minha, tá? A conjectura de professor que está mais como pregador do que professor hoje. Então, é conjectura de quem, irmãos? Minha. A morte tem um departamento de análise lá no inferno. E todo o corpo só é liberado para funeral se fizer o que, irmãos? Autópsia. A morte ali que fala: olha, eu tenho um caso aqui que é emblemático. O que aconteceu? Olha, você não vai acreditar, mas o homem morreu e nunca pecou. Os demônios devem ter falado: ih, rapaz, aí o negócio complicou. Mas tudo bem, eu vou descer lá para ver o que a gente pode fazer. Lembre-se que o corpo de Jesus estava no sepulcro. Esse departamento chega e começa a analisar. Olha nos olhos de Jesus. E qual o relatório? Não era altivos. Dá uma olhada na língua de Jesus e fala: nunca mentiu ou profetizou palavra torpe. É ele fazendo o relatório. Isso aqui é um exame que ele está demonstrando para Satanás. As mãos nunca tocaram em nada pecaminosa ou derramou sangue inocente. Oh, glória a Jesus. Agora dá uma olhada no coração. E no coração nunca maquinou pensamentos negativos ou pensamentos de maldade contra ninguém. Mas pelo menos agora ele vai ter que cair. Nos pés, nunca se apressou em fazer o mal. Relatório: não tem o que fazer. Coloca aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 até o 23. E eu paro glorificando a Jesus. Você vai para sua casa hoje, quando você pedir a pizza para comer, você vai lembrar: Jesus humilhou a morte, Jesus humilhou o inferno, Jesus humilhou todos os departamentos. Eu sou vencedor, somente os vencedores. Levante a mão aí e dê um brado de glória. Esse é o que, irmão? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 23. Vamos lá. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levanta a mão aí, irmãos, e fala assim: grite para todos os demônios que estão lá fora ouvindo, porque aqui dentro não tem. Lá fora está tudo ouvindo. Grita para eles assim, dizendo: ó, demônio! O meu Jesus! Ele bateu o recorde! Que nenhum outro homem pode bater. Inclusive, na tua secretaria do inferno, tem um quadro do nome de Jesus, dizendo: recorde absoluto, 33 anos, sem pecado, sem pecado, sem pecado. Você pode glorificar Jesus, irmãos?
pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, fala, o meu Jesus, ele humilhou a morte, o inferno e toda a secretaria do inferno. Todos, de uma vez só. E ele me manda te dizer, que para você saber que Jesus passeou no meio da casa hoje, talvez você nem sentiu, mas quando você chegar em casa você vai ver coisas diferentes. Mas para você saber que o Senhor falou nessa noite, em até 3 dias, falei até 3 dias, não são todos, mas algumas pessoas que estão aqui receberão da parte de Deus uma vitória tão grande que você vai perguntar: como aconteceu? Não tinha expectativa. Jesus não trabalha com a expectativa humana. Jesus ele entra na contramão da lógica para abençoar a crente nessa noite. Jesus está quebrando cadeados de porta que estão trancando por dentro contra a tua vitória. Jesus está arrebentando as portas, os muros hoje. Não vai sobrar nem os vestígios. Jesus está operando um milagre. Glória a Jesus. Enquanto ele esteve na sepultura, meu amigo Rogério, 3 dias, o seu corpo não se decompôs. Pergunte para mim, irmãos, pergunte para mim assim: pastor, eu quero que você prove. Não, tem que falar. Cadê a Lene? Cadê a Lene? Grita aí, Lene, com aquela voz poderosa assim: eu quero que você prove. A diferença é só de um dia. Mas quando as irmãs foram até o túmulo de Lázaro, o que eles falaram? Não mexe na pedra não, porque já fede. 3 dias, um dia só de dia, 4 dias. Um dia de diferença não faz a diferença. Agora, me mostre na Bíblia as pessoas reclamando de cheiro, de odor, quando o anjo tirou a porta para enxergar o milagre. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Durante essa madrugada, o anjo vai descer, vai remover o sepulcro que está o teu sonho. Você não vai nem perceber, e vai libertar os sonhos de projetos que você tinha. Deus vai liberar projeto novo para você. E enquanto cantor louva ao Senhor, você vai pegar na mão dessa pessoa e vai começar a orar por ela. Porque enquanto a Bíblia diz que Jó recebeu tudo que tinha quando ele orava pelos seus amigos. Aqui tem pelo menos 2 amigos. Quem é o próximo aí? Quem é? Tem amigo aí? Tem? Então segura na mão dele, começa a orar por ele. E o cantor vai louvar o Senhor. E eu vou louvar com ele. Eu vou.